Queridos, eu gostaria de convidar a amada igreja. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, né, irmãos? Vamos celebrar aqui o nome do Senhor, através da palavra, através dos louvores. Amém, irmãos? Que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber tudo o que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Irmãos, eu creio no poder da oração, eu creio, amados, no poder do louvor. São armas de guerra que nós temos nas nossas mãos, mas eu creio no poder da palavra, irmãos. Eu creio que a palavra, seja ela cantada, seja ela orada, seja ela falada, ela tem o poder de penetrar no coração do ser humano e transformar a vida dele. Então, eu quero pedir toda a sua atenção de presente nessa noite, a sua reverência ao Senhor nessa noite, para que esta palavra verdadeiramente, ela venha do céu para o nosso coração. Eu me recuso a fazer somente uma oratória aqui, irmãos. Eu me recuso a subir nesse altar só para fazer oratória. Eu subo aqui porque eu creio que aquilo que será pregado transformará vidas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu quero convidar a amada igreja, você que tem Bíblia, você que está sem Bíblia, pode acompanhar num dos nossos projetores, João capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Depois nós vamos pular lá para o verso 12, vamos até o verso 17. Amém? Então, João capítulo 13, verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou a mensagem. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amados, esse texto, a Bíblia nos mostra, irmãos, que sempre que Jesus encontrou-se com alguém, algo extraordinário acontecia.
Eu vou repetir aqui, irmãos. A Bíblia nos dá vários exemplos de várias vezes que Jesus se encontrou com alguém e algo extraordinário aconteceu. Eu faço uma pergunta para a amada igreja. Você veio aqui nesta noite para ter um encontro com Jesus, sim ou não? Então algo extraordinário vai acontecer na tua vida hoje. Isso é só para quem crê, irmãos. Para Tomé não vale isso. Mas aqueles que crê, irmãos, que quando terão um encontro com Jesus, eles terão a sua vida transformada para a honra e a glória do nome do Senhor. Amados, aqui, não foi diferente quando seus discípulos tiveram a oportunidade de estar à mesa com Ele. Jesus ensinou-lhes lições importantes e marcantes naquele momento tão especial que eles estavam vivendo, irmãos. Então, a partir da experiência de Jesus com os seus discípulos, amados, naquela última refeição antes da sua morte, o que os discípulos, amados, estavam aprendendo e o que nós, discípulos dos dias de hoje, podemos aprender, amados, quando estamos assentados à mesa com o Senhor. Então vamos lá, você veio aqui ter um encontro com Deus, amém? Então algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Estamos aqui diante da mesa do Senhor, todos sentados diante da mesa do Senhor, aonde o Senhor está sentado nesta mesa. Então nós devemos aprender, através dos ensinamentos que Jesus nos dá, como nós podemos ser homens e mulheres melhores, como nós podemos ser cristãos melhores. Amados, como que nós podemos fazer a diferença aqui na terra, quando estamos sentados à mesa com Jesus? Discípulos à mesa com eles, irmãos, aprendem sobre a verdadeira humildade. Você sabia que o orgulhoso é uma das pessoas que não vai entrar no reino de Deus? Isso está escrito em Apocalipse. Então, irmãos, o oposto de humildade é orgulhoso, é arrogante. E se nós realmente nos consideramos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a ser humilde, como este homem foi, amados. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós vamos ser pessoas melhores para a honra e a glória do nome do Senhor. No verso, amados, do capítulo 13, no verso 4 e 5, a palavra vai dizer assim: assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Irmãos, a verdadeira humildade de Jesus não procedeu da sua pobreza. Irmãos, a igreja tem um pensamento que humildade é ser pobre, que humildade é passar necessidade, que humildade é não ter o que vestir, que humildade é ter que comer ovo frito todo dia, e nada contra isso, irmãos, mas o que Jesus nos ensina sobre humildade é totalmente diferente do que aquilo que muitas vezes nós imaginamos o que é humildade. Mas Jesus, irmãos, Ele mostrou a sua verdadeira humildade, amados, através da sua pobreza, mesmo Ele sendo rico se fez pobre, sendo rei, amados, se fez servo, sendo Deus, se fez homem, sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Eu já lavei os pés de muita gente aqui dentro dessa igreja. E não tenho problema nenhum, irmãos.
de me prostrar diante de qualquer um de vocês e lavar os pés de vocês. Porque eu sei que quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo ao meu coração, eu quero ser humilde como ele foi humilde. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo dias que parece que se tornou natural a gente ter algum desentendimento com alguém e não querer mais olhar na cara da pessoa, não querer mais falar com a pessoa. Às vezes chegamos na igreja, a gente vê que a pessoa está sentada aqui, eu vou sentar lá só para não me encontrar com ela. E humildade, irmãos, é nós reconhecermos os nossos erros. Se tem uma coisa que eu tenho feito aqui na igreja, é pedir perdão para tanta gente, porque nós erramos. Erramos no falar, erramos às vezes no proceder. Mas, irmãos, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que fazer o que ele fez. Não tem jeito, irmãos. Então tem algumas coisas que não cabem nas nossas vidas como cristão. Amado, e foi no meio desses homens que se sentiam importantes. Olha só, os discípulos estavam todos sentados na mesa com Jesus. Eles estavam inflamados. Eles estavam tão inflamados que naquele momento que eles estavam sentados na mesa, cochichavam um no ouvido do outro. Quem será que vai ser o maior no reino de Deus? Quem será que vai sentar à direita dele? Quem será que vai sentar à esquerda dele? Esses homens estavam com seus corações inflamados, irmãos. E eles precisavam aprender uma lição de como que eles tinham que ser humildes, se eles quisessem ser servos do Senhor Jesus. Amados, e aqui nós vemos, irmãos, que mesmo sabendo que Jesus era filho de Deus, cingiu-se com uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Jesus aqui, irmãos, ele repreende o orgulho na vida do ser humano, irmãos. Aqui Jesus, ele mostra aos seus discípulos, com a sua verdadeira humildade, como que nós temos que ser humildes. Amados, há um texto que está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8, que vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Igreja, diga assim: esqueci. A minha postura tem que ser a mesma de Jesus. Agora você teria coragem de perguntar: ai, Jesus, você que é casado, você teria coragem de perguntar para o seu cônjuge se ele vê em você semelhança de Jesus? Porque tem algumas casas de crente, irmãos, que eu já fui para socorrer incêndio, que a mulher falava assim, ou o homem falava assim: só é o cão, o senhor não conhece. Satanás é fichinha para essa mulher, pastor. Pastor, esse homem aí. Então, irmãos, nós queremos ter a mesma postura de Jesus. Mas será que é isso que nós estamos transmitindo para as pessoas? Quando vocês olham para mim, o que vocês veem? Às vezes, irmãos, as pessoas, por não me conhecer, não têm intimidade comigo, acham que eu sou arrogante, acham que eu sou soberbo, mas não sou nada disso, irmãos. É só aparência. Até acredito que no passado eu fui, mas Deus quebra, Deus muda, Deus transforma. Isso está na natureza humana decaída.
Mas o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Ei, meu irmão, minha irmã, temos que ser exemplo para as pessoas, temos que ser exemplo dentro de casa, temos que ser exemplo para os nossos filhos. Irmãos, por que hoje tem muitos filhos que não querem vir para a igreja com os pais? Porque às vezes vê os pais de uma maneira dentro de casa, quebrando tudo, e fala, vou na igreja para quê? Vou ir fazer o que lá na igreja? E os filhos se afastam, irmãos, vão para o mundo, porque falta exemplo de sacerdócio dentro dos lares. E nós, homens que estamos aqui, nós somos sacerdotes do Senhor, amados. Sacerdote não é só quem está no altar, sacerdote não é só quem prega, irmão, sacerdote, todos nós fomos chamados para o sacerdócio, eu e você. Se tiver algum homem aí do seu lado aí, homem fala para homem, eu e você fomos chamados para o sacerdócio. Ei, irmão, eu tenho que dirigir a minha casa, eu que tenho que administrar a minha casa, eu que tenho que trazer as melhores soluções para a minha casa, eu que tenho que tomar a decisão final, claro, junto com a esposa. Saí pela culatra agora, hein, irmãos? Então, amados, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Se Ele abriu mão da sua glória, se Ele se esvaziou de si mesmo, por que nós não podemos também ser humildes a esse ponto? Então veja só o que diz. Que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Deixa aqui um pouquinho. Volta no 6, por favor. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nós discípulos que estamos sentados à mesa com Ele, precisamos aprender sobre a necessidade também, não somente de ser humilde, mas de nos santificar ao Senhor. Então, amados, a palavra vai dizer, lá no verso 6 ao 11 de João 13, que é o nosso texto base, vai dizer assim, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Ele não estava dizendo isso, irmãos, para Jesus, com a intenção de dizer assim, não, eu não sou digno, não, o Senhor não vai lavar o meu pé, não, amados, ele estava demonstrando uma atitude de orgulho, e a posição de Jesus veio o quê? Derrubar o orgulho por terra. Domingo passado eu preguei, irmãos, sobre a guerra de Davi com os filisteus, e uma das cidades dos filisteus, amados, representava o orgulho. E aí Jesus continua aqui no texto, irmãos, né? Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés. Aí também abusou, né, irmãos? Aí folgou demais, né? É como aquele ditado antigo, né? Você dá a mão, a pessoa quer o braço.
Respondeu-lhe Simão: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava o meu corpo todo, Senhor Jesus. Aí Jesus diz, no verso 10, respondeu-lhe Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Verso 11, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Irmãos, eu queria que você pensasse numa coisa aqui. A palavra tem poder para nos limpar, sim ou não? À medida que eu vou conhecendo a palavra, eu vou deixando de praticar alguns pecados. Porque a palavra vai me convencendo, o Espírito Santo vai me convencendo que aquilo não é saudável para mim. Ninguém vem para a igreja e para de beber, porque a igreja impôs. É doutrina da igreja, para você ser membro, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. É mentira. Porque a libertação, irmãos, não é uma doutrina que faz. A libertação é o Espírito Santo. Então, irmãos, eu era um pé de cana no passado, hoje não sou mais. Já falei isso várias vezes aqui. Mas a palavra, na medida que eu fui conhecendo, foi me transformando. Me transformou completamente? Não, irmãos, eu ainda estou em processo. Até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós estamos limpos por causa da palavra, se o nosso coração está limpo, se a nossa mente está limpo, nós precisamos entender uma coisa. Jesus disse que esse mundo aqui jaz no maligno. Qual é o seu contato? Que parte do seu corpo tem contato com esse mundo que já está no maligno? Os pés. Ah, pastor, mas eu estou calçado. Mas os meus pés estão tocando nesse chão. Quando Jesus tomou essa postura de humildade, de lavar os pés dos discípulos, Jesus estava dizendo assim: você já passou por lugares que você não deveria ter passado. Você já foi em lugares que você não deveria ter ido. Você tem vontade, nutre ainda dentro do seu coração e em certos lugares. Mas eu vou lavar o pé de vocês, porque o corpo já está purificado por causa da palavra. É o que Deus disse, irmãos, para Abraão. Para Abraão não, para Moisés, quando Moisés teve um encontro com Deus, lá na sarça de fogo ardente. Moisés quis entrar, irmão, com as sandálias da presença de Deus. O que foi que Deus disse? Tira as sandálias dos teus pés. Então, irmão, Jesus responde a Pedro que sua ação só seria compreendida por ele mais tarde. Pedro precisava entender o que era ser lavado por Jesus. Jesus não estava falando aqui, amada igreja, de uma lavagem física, mas espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. Nós vamos ver aqui mais adiante. O que Pedro precisava agora era de purificação, irmãos. O que ele precisava era de santificação. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, amados, a importância e a necessidade de uma vida santa, separada do pecado. Você quer ver uma coisa que Deus fala para nós? Por favor, 1 João capítulo 1, verso 8 e verso 9. Se afirmamos que estamos sem pecado,
enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está. Tem gente que fala assim: não, eu não peco. Não, eu só falta nascer asa em mim. Mas a Bíblia diz que todos nós nos enganamos, porque todos nós pecamos, irmãos. Todos nós pecamos. Se não pecamos por ações, pecamos por palavra. Se não pecamos por palavra, pecamos por pensamentos. Se não pecamos por pensamentos, pecamos pelo que falamos. Se não pecamos pelo que falamos, pecamos pelo que vemos. Se não pecamos pelo que vemos, pecamos pelo que ouvimos. Então, irmãos, o dia que Cristo vier nos buscar, nós vamos receber um corpo glorificado. Esse corpo aqui não vai servir para mais nada. Mas quando o nosso corpo for glorificado, irmãos, não haverá mais pecado, não haverá mais engano, não haverá mais arrogância, não haverá mais soberba, não haverá mais ódio, não haverá mais mágoa, não haverá mais feridas, não haverá mais doença, não haverá mais nada, irmãos. Então, a nossa missão é permanecermos firmes até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque naquele dia vai acabar todo o mal em nome do Senhor Jesus. Eu quero estar num lugar de paz, irmão. Eu já sei o que é viver atribulado aqui nessa terra. Mas tem um lugar. Tem um lugar. Jesus disse assim: eu vou lhes preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar para vocês, eu vou voltar um dia. Irmãos, Jesus vai ficar construindo palácios lá no céu para ficar uma cidade inabitável? E é assim, ó, cada um que entra pela porta da igreja se converte, é uma casa que Jesus faz. Cada pessoa que entra aqui se reconcilia com Jesus, é uma casa que Jesus tem que fazer. O trabalho dele como construtor do universo, irmãos, está difícil. Mas, se ele está construindo casas, se ele está fazendo morada, nós já temos o nosso lugar no reino de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia, de toda injustiça. Se nós queremos ser discípulos, irmãos, que estamos sentados à mesa com Jesus, nós precisamos aprender sobre o privilégio de servirmos uns aos outros. Precisamos, irmãos, aprender os privilégios de servir um ao outro. João 13, verso 12 ao verso 17. Responsável pelo Nicolas, comparecer ao MIVD ali, por favor. João 13, 12, 17 vai dizer assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que ele fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor.
como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou a carta. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se os praticarem. Amados, se Jesus, sendo maior, fez o serviço do menor, há muitos anos atrás, irmãos, 17, 18 anos atrás, quando eu passei pelo encontro com Deus, tinha uma frase lá no encontro com Deus que eu não me esqueço até hoje. Um cartaz, um banner. Se você não serve para servir, você não serve para ser servido. Tem muita gente hoje dentro da igreja que quer ser servido, mas não quer servir. E quando eu falo servir, não é trabalhar na igreja, mas é estar à disposição de talvez poder ajudar alguém, de olhar para um irmão que está necessitado, e nós irmos ajudá-lo na sua necessidade. Amados, às vezes eu converso com pessoas na igreja, e eu percebo a necessidade, mas eu não falo nada para na hora não constranger a pessoa. Mas às vezes eu falo para a pastora Alessandra, às vezes falo para algum dos pastores, às vezes compartilho com algum líder de GCD. Olha, dá uma atenção especial um pouquinho para essa irmã. Tenta ajudar ela nisso, irmãos, e é tiro e queda. Então, às vezes, parece que o pastor está distante das ovelhas. Mas eu levantei tantos líderes aqui para cuidar do rebanho. Irmãos, eu tenho que confiar no trabalho deles. Eu tenho que confiar no que eles fazem. Eles estão me representando ali. Eles estão representando a Cristo ali diante daquele pequeno povo. Então, irmãos, as coisas do dia a dia, esses líderes vão resolvendo. Os pastores vão resolvendo. E os casos mais difíceis são trazidos a mim. Então, irmãos, a igreja está assistida. Você está numa igreja a qual você é assistido. Semanalmente o seu líder de célula está te acompanhando. Então, irmãos, tem muita igreja que acabou o culto, você não tem mais contato com ninguém durante a semana. E para a glória de Deus, irmãos, nós temos contato, nós temos comunhão, nós celebramos juntos, comemos juntos, choramos juntos, fazemos festa junto, porque é isso que Deus quer para a igreja. Então, Jesus aqui, Ele está nos dando uma lição que é ser servo. Eu vou ler uma frase aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes, da igreja presbiteriana. Ele disse assim: a grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas nos servem. Vou repetir: a grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas nos servem, mas a quantas pessoas nós servimos. Só para uma reflexão, faz uma reflexão aí. Quantas pessoas você serviu esta semana? Quantas pessoas você ajudou? Só uma reflexão, para que nós possamos pensar o que nós vamos fazer daqui para frente. Sabe aquela moeda que está no console do seu carro? Quando um morador de rua vem bater no vidro, pega aquela moeda, dá para ele. Para nós, irmãos, 50 centavos não é nada.
Esses dias eu não sei aonde nós fomos comer um negócio, e eu estava lá vendo lá os pratos lá, e tinha lá, parte das bebidas. Nós estávamos vendo que suco nós íamos tomar, aí estava lá, não sei que marca de cerveja, R$18. Se você tomar 5 cervejas, R$100. Isso são os mais baratos. Dinheiro de pinga. R$100 hoje é dinheiro de pinga. Mas muitas vezes nós não conseguimos comprar uma cesta básica para um irmão que está precisando. Não conseguimos ir no açougue, comprar lá 1 quilo de salsicha, 1 quilo de carne moída, 1 quilo de frango, levar lá para aquela mãe, está tendo dificuldade para criar suas crianças. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente mostrarmos a quem nós seguimos. E essa palavra é para mim também, eu me incluo nela, viu, gente? Então, amados, nós precisamos saber o que está acontecendo conosco, porque às vezes nós nos enganamos. Em Filipenses ali, o apóstolo Paulo fala, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. E às vezes deixar de ajudar uma pessoa é nos enganar, irmãos. Eu quero ler um texto aqui final, para nós podermos ir para a nossa Santa Ceia. Lucas 22, verso 24 ao verso 27. Olha lá, ó. Surgiu também uma discussão entre eles. Quem que é eles aqui no texto? Os discípulos. Surgiu também uma discussão entre os discípulos. Quantos discípulos eram? 12. Acerca de qual deles era considerado o maior. Verso 25, Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Verso 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve à mesa? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Hoje nós tivemos um almoço de família em casa. E eu sempre sento no mesmo lugar da mesa. Me sinto o chefão ali. E aí vem, as outras mulheres colocando na mesa a lasanha, Valmir, o pernilzinho assado, um arrozinho, uma batatinha, mas o chefão está ali sentado ali. É chefão sua maneira de falar, irmão, porque eu não mando nada. Estou ali, no meu canto, na minha cadeira. Aí as irmãs servem. Aí sempre tem uma que fala assim: quer que eu faça o seu prato? Mas o orgulho não deixa, irmãos. Não, eu faço. E aí vai, todo mundo comendo. E aí chega no final, irmãos. Não é sempre, tá? Mas de vez em quando, no final, eu falo assim: não, eu vou lavar a louça hoje. Porque às vezes há um complô feminino contra nós, irmãos. Se nós não lavarmos, no outro dia acumula.
E aí no outro dia acumula e o seu trabalho vai ficando maior. Então deixa eu dar um conselho para você. Quando a sua esposa pedir para você lavar a louça, lava naquele dia que tem pouca. Entreguei o ouro aqui, irmãos. Oh, Jesus, tem misericórdia dele. Amém, irmãos? Então, se Jesus está à mesa, Ele decidiu não ser o chefe da mesa. Ele decidiu se levantar e servir. Esse é a graça de Deus, irmãos, é servir. Sabe, é você às vezes, sabe, fazer aquilo que ninguém está vendo. É ajudar uma pessoa que ninguém está olhando para ela. É servir, não é porque eu sou o dono da casa, que eu não posso servir. Não é porque eu sou o chefe da família, que eu não posso servir. Servir, irmãos, é um ato de gratidão. Eu falo isso sempre em casa, não falo? Já fez o almoço, ficou horas na beira do fogão. Puxa, é um prazer agora eu ir lá, Denildo, e ajudar a esposa. Vai sentar um pouco lá, deixa aqui que eu dou conta. Então, irmãos, é servir. Sirva. Jesus quer que você sirva. Sirva. Não é ser obreiro na igreja, não. Se você quiser, tem lugar para você aqui em qualquer área. Mas se Jesus mandou você servir, a irmã Nair todos os dias vai no hospital fazer visita lá nas enfermarias, irmão. Todo dia ela vai orar, ela bate o cartão lá todo dia. Quer servir? Combina com ela, irmã Nair. Posso ir um dia com a senhora lá também orar pelos enfermos? Vai lá, irmãos. Se souber que algum irmão aqui da igreja vai em algum presídio fazer algum trabalho, ou de outra igreja que vai em algum presídio fazer trabalho, te convidou, vai, irmãos. Porque quando a gente não serve, nós não somos servidos. Então, irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que a vida cristã não se limita ao conhecimento da verdade, mas precisa desembocar na obediência. O discipulado, irmãos, eficaz, o discípulo eficaz, ele não está apenas em saber, mas no praticar o que se sabe. E nós sabemos, hein, irmãos? Nós conhecemos a Bíblia, só não praticamos ela se não quisermos. Então, irmãos, essa é a fórmula da humildade, da santificação, do servir uns aos outros. Isso é gratificante demais, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda ao Senhor, Ele é digno.